pelo convite. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Pastora Elisângela, da mesma forma. Pastora Jurema. Presbítero Rodrigo. Cadê o presbítero Rodrigo? Esse homem tem cada terno lindo, meu Deus do céu. É forte, né, pastor? Um arco-íris em casa. Que Deus abençoe a tua vida. Você que é de outro ministério, está aqui contribuindo. E a minha esposa, a missionária dele, minha ajudadora, minha amiga, minha mentora e minha professora, que tem ajudado muito o nosso ministério. Ai de nós se não fosse essas mulheres abençoadas. Deus te abençoe mais uma vez. Irmã da Chave, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, tem como título ou epígrafe: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim o texto da palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declare-me o que você tem em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, depois e fechou a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios todos foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso. Então o azeite parou ou cessou. Então veio a ela Isabel ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor Deus e Pai, não desprezando a oração da tua filha, mas é um costume nosso orar antes de pregar. Pai, que nesse momento o homem desapareça e o Senhor apareça. Que o homem seja pequeno e o Senhor seja grande em nossas vidas. Porque, Pai, nessa noite eu me sinto como aquele poeta que diz: sou como uma pulga no deserto. Usa-nos, Senhor, por graça, compaixão e a tua infinita misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder tomar os nossos assentos. Eu estava conversando com Deus a respeito de uma palavra para ser pregada nessa noite. E o Espírito do Senhor assentou em meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. E quero dar um tema para essa mensagem, o seguinte tema: quem disse que é o fim? Meu Deus, Antônio. Para Deus é só o começo. Nós estamos diante de um texto que revela para nós uma das narrativas mais marcantes do Antigo Testamento. Trata-se da história de uma mulher comum, sem recursos, sem proteção social e sem saída humana. Essa mulher tinha acabado de perder o seu marido, estava endividada, estava na iminência de perder os seus dois filhos como escravo. E esse texto também revela um dos 14 milagres que aconteceu na vida do profeta Eliseu. Nós sabemos todos esses milagres, não vamos catalogar por causa da hora. O azeite, a multiplicação, ele ressuscita o filho da sunamita, ele multiplica pães para 100 homens, a cura de Naamã e tantos outros milagres que aconteceram nesse ministério. E esse texto de 2 Reis, ele faz parte dos livros históricos da Bíblia Sagrada. Se você pegar a Tanakh ela contém
segunda parte é o Neviim, que fala sobre os profetas. E a terceira parte é o Ketuvim, que vai estar falando sobre todos os escritos restantes da Tanakh judaica. E esse livro de 2 Reis, fazendo parte desses livros históricos, quando nós observamos a catologia, quando nós observamos o enredo desse livro, esse livro fala acerca de uma restauração espiritual sobre um povo que está vivenciando uma época e um costume totalmente fora da palavra de Deus. Quando nós olhamos o nosso livro histórico, quando nós olhamos a nossa Bíblia Sagrada, ela na primeira parte tem 39 livros, a segunda fala de 27 livros. Mas eu quero adentrar aqui sobre a questão dos livros do Antigo Testamento, do Veterotestamentário. Quando você vê os 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia cristã, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Gênesis fala do início da criação, fala do princípio e fala da origem. O livro de Êxodo fala da saída do povo do cativeiro egípcio. E também fala que Deus levanta Moisés no contexto para ser estadista e grande libertador desse povo. Quando observamos o livro de Levítico, fala da lei, fala do começo da obra levítica, fala do sacerdote, fala dos rituais levíticos que Deus propuseram sobre esse povo. Quando olhamos o livro de Números fala da peregrinação do povo no deserto, aonde Moisés pega 12 espias e leva até a terra de Canaã para espiar a terra e trazer relatos sobre essa terra. O livro de Deuteronômio é a repetição dessas leis. E quando nós olhamos os livros históricos, são 12 livros históricos, que vai do livro de Josué até o livro de Esther. Aqui nós encontramos o início dos juízes, 14 juízes Deus instituiu sobre o povo de Israel. O primeiro foi o Otiniel e o último foi Samuel. Também podemos encontrar nesses livros históricos aonde apareceu o período da monarquia e teve 3 reis famosos, Saul, Davi e Salomão. Teve a unificação dos reinos e também teve a divisão dos reinos. Após a morte de Salomão, o reino foi rasgado, foi dividido em 2 partes. 10 tribos foram para o norte, formando Israel, capital Samaria. Todos os reis desse reino do norte foram reis maus, não fizeram a vontade do nosso pai, e eles foram dominados pelos assírios, vivendo e praticando os costumes dos assírios. Quando observamos, os 2 outros reinos foram para o sul, formando o reino do sul, capital Jerusalém. E quando podemos observar que esses livros históricos falam também de um período onde Deus levanta Neemias no contexto para poder reedificar as muralhas de Jerusalém. Também temos os livros poéticos que falam de poesias dramáticas, falam de poesias líricas e poesias também que falam os nossos corações. E podemos observar que tem 2 tipos de livros aqui: os livros dos profetas maiores e o livro dos profetas menores. Tantos esses que são 5 e 12 livros falam dos períodos do cativeiro, pós-cativeiro, mid-cativeiro e anti-cativeiro. Mas por que eu estou falando esses princípios aqui para poder dar uma introdução nessa palavra? Porque nós podemos observar um profeta chamado Ageu. Ageu foi um profeta que Deus levantou pós-cativeiro para poder trazer o povo a responsabilidade de erguer o templo de Jerusalém. O primeiro templo ele foi destruído no período babilônico, aonde o povo vivenciou o exílio babilônico, onde teve a primeira, segunda e terceira deportação. E na terceira deportação, Nebuzaradã, ele destrói o templo, ele saqueia os utensílios do templo, e as pessoas começam a chorar e começam a prantear, porque aquele templo era suntuoso. Era um templo maravilhoso, onde a glória do Senhor se manifestava naquele lugar. Aí Deus chama
subir as montanhas Meu Deus. para pegar madeira, para trazer madeira até Jerusalém, não para erguer mais um templo suntuoso, mas para erguer um templo de madeira. Aqueles mais antigos que viram um templo suntuoso começaram a olhar, mas esse templo não tem beleza, esse templo não tem glamour, esse templo não tem ouro, ele não tem prata, ele não tem coisas preciosas nesse templo. Mas o que eu aprendo aqui, Ageu fala, olha, Deus diz que o ouro, a prata, pertence a ele. Ele podia levantar um templo muito maior, muito mais suntuoso, mas ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E a glória da segunda casa se fez carne, habitou entre nós. E a glória da segunda casa foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. E ele foi assunto aos céus. E essa glória da segunda casa falou, olha, eu vou aos céus, mas eu vou enviar o Consolador, que estará conosco até a consumação dos séculos. A glória da segunda casa agora, Paulo diz, em 1 Coríntios 6,19, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então a glória da segunda casa é maior na vida do pastor, é maior na tua vida, é maior na nossa vida, porque a glória da segunda casa é maior sobre as nossas vidas. Meu Deus. Quem disse que é o fim? Para Deus é só o começo. Meu Deus. Essa palavra, ela é muito poderosa e profunda. E frequentemente nós usamos essa palavra como um meio de auxílio, para que venhamos caminhar, porque a luta é grande, as tribulações são grandes, e tem hora que a nossa visão, irmãos, fica meio embaçada, porque a nossa visão é limitada. Mas quando nós enxergamos pela visão e pela ótica de Deus, as coisas vão acontecer de uma forma melhor. Aleluia. Quando nós olhamos pela ótica e pelos olhos de Deus, a luta parece ser grande, mas Ele fala aos nossos corações que maior é o que está em vós que o que está no mundo. Parece que nós estamos dentro do olho do furacão. Estamos vivendo isso. Parece que não tem saída, não tem perspectiva de vida. Nós temos que olhar com a lente de Deus. Eu lembro da história de Jacó. Jacó, ele sai da casa do seu pai, caminha para Padã-Arã, e numa cidade chamada Luz, para porque está cansado, numa terra árida. Jacó pega uma pedra e coloca como travesseiro, e ele começa a dormir. Ele tem uma visão, um sonho. Ele viu uma escada no céu fincada na terra, e ele observa que tinha anjos subindo e anjos descendo. Nesse momento começa a mudança de vida na vida de Jacó. Aleluia. Ao amanhecer, Jacó pega aquela pedra, porque Jacó não tinha mais nada a não ser um jornal, um pouco de azeite, talvez um pouco de pão, um pouco de água, não tinha mais nada. Talvez um cajado estava nas suas mãos para a trajetória do deserto. Ele não tinha mais nada.
O Senhor será o meu Deus. Aleluia, Deus. Eu não vim como teólogo dessa noite, eu vim como profeta de Deus para dizer para você: essa mesma pedra que você tem usado, parece pesada, Deus vai usar para fazer uma escada para você subir. A mesma fornalha que foi preparada para levar os 3 jovens, foi a mesma fornalha que Deus usou para exaltar os 3 jovens. Meu Deus. A mesma cova de leões que foi preparada para levar Daniel. Aquela cova serviu para Deus espalhar o nome de Daniel sobre toda a terra. E aquela cova serviu para matar os inimigos de Daniel. A mesma pedra que você tem carregado, ou que alguém lançou contra você, pega e faça um altar diante de Deus. Meu Deus, Pai. Quando eu falo de altar, irmãos, eu lembro de Levíticos 6:13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando falamos de altar, existem 3 elementos obrigatórios no altar: a oração, a libação e o cheiro suave. A oração é o animal que era colocado. Fala do corpo. O teu corpo é aquele do Espírito Santo. A libação é o sangue aspergido. O sangue aqui fala de alma. Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu corpo, a tua alma e todo o seu entendimento. Aleluia! E o cheiro suave é a gordura. Gordura aqui fala de adoração. João capítulo 4, a partir do versículo 23 em diante. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia! E além desses 3 elementos que tinham no altar, também tinha o incensário. O incensário era um recipiente de ouro que pegava mais 3 elementos: a alnixa, o gálbano e o estoraque. Eram pegados, eram imprensados, passados, colocados dentro desse recipiente de ouro. O que é a alnixa? É tirado das profundezas das águas, uma concha ou um molusco, pega uma esponja, queima e coloca dentro do recipiente de ouro. Aqui está falando de intimidade. Que tipo de intimidade nós temos com o Senhor? Ah, mas a luta está vindo, irmão, não importa a luta. Ah, mas eu quero parar, porque não dá. Quem quer parar, irmãos, não tem história para contar. Ah, mas o filho é rebelde. Ah, meu time tomou a goleada de 6-1. E aí? O que Deus tem a ver com isso? Ah, mas no serviço. Irmão, o que Deus tem a ver com isso? Precisamos ter intimidade com Ele. O que é o gálbano? O gálbano é uma folha que ela só tem utilidade se ela for ferida. Quando pega o gálbano e fere o gálbano, ele vai inalar um cheiro tão gostoso, tão agradável, maravilhoso. Aleluia! A luta que você está passando vai produzir para Deus um cheiro suave. Oséias 2,14. E eu atrairei para o deserto e falarei ao seu coração. Aleluia! Deus nos leva para o deserto e nós somos feridos no deserto. Vou te enganar não, irmão. Reino de Deus, somos mais feridos do que nunca. Mas quando somos feridos, Deus lá no céu está
de manhã, de tarde, de noite, ela fica gotejando 24 horas. Paulo diz em 1 Coríntios 15:58: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque existe uma recompensa. E esses 3 elementos é colocado. Aí a gente fala assim: olha, está faltando fogo. Só que o fogo do homem de fora não serve, porque traz morte. O fogo precisa sair do altar para queimar dentro desse incensário. O fogo do homem é passageiro. Amanhã acaba, se esfria, apaga. É temporário o fogo do homem, mas o fogo que sai do altar, ele continua e não se apagará. É aquele crente, irmão, que está no olho do furacão, está na luta, está na tempestade, mas está caminhando. É aquele crente que parece que tudo está desmoronando, mas ele continua caminhando na presença do Pai. Parece que as portas estão se fechando. Mas fecharam Jerusalém para mim, fecharam a Judéia para mim. Pode ter fechado Jerusalém e Judéia para você, mas Deus vai abrir Samaria, os confins da terra para você. Todo viajante que saía para ir para o deserto, ele tinha que levar azeite. Era obrigatório no caminhar. Azeite serve de combustível para a lamparina, para algumas feridas, alimentação e até para vender. Quando Jacó ele derrama esse azeite sobre aquela pedra e ele fala com Deus, se Deus o abençoasse, ele seria o Deus dele. Nós podemos ver aqui a determinação de Jacó em querer mudar. Ele sai corrido da casa do pai, mas naquele deserto ele tem um encontro verdadeiro com Deus. Quando eu falo de deserto também, eu lembro da história de Abraão e de Ló. Abraão e Ló se tornaram os mais ricos daquela época. Só que teve uma contenda dos pastores de Abraão e Ló. Aí Abraão, como patriarca, ele podia muito bem ter escolhido. Era direito dele, era chefe de família, chefe de um povo. Ele podia muito bem falar assim: Ló, eu vou para cá, você vai para lá. Ele podia escolher primeiro, mas ele falou: Ló, escolhe primeiro. Ló escolheu as campinas do Jordão, verdejante, bonito. Nossa, dá para fazer uma piscina aqui, dá para fazer uma maravilha. Ló escolheu lá, cresceu o olho. Abraão foi para o deserto. Lá nas campinas do Jordão, Ló perdeu tudo que tinha. E a mulher virou uma estátua de sal. E as filhas fizeram algo terrível com o pai. Abraão lá no deserto ficou mais rico do que nunca. Não é um lugar que faz você ser abençoado. Porque Adão pecou no melhor lugar da terra, que era o jardim do Éden. E Jesus venceu no pior lugar, que era o deserto. Não é um lugar que faz você ser abençoado. É a tua comunhão e a tua intimidade com Deus. O que nós precisamos ter, irmãos? É posicionamento, é comunhão com Ele. Porque às vezes tem lutas, irmãos, tem tribulações que nós pegamos para as próprias mãos. As próprias mãos. O caso de Sara, ele fez uma promessa a Abraão e Sara, a precipitação e a impaciência se precipitaram e pegaram a próprias mãos. Até hoje tem essa guerra aí. Tem lutas e nós temos que ficar o tempo todo consertando o erro e apagando o fogo. Eu lembro da história que eu vivenciei com a minha esposa, um dia chuvoso, mas muita chuva. Eu falei: opa, não tem ninguém em casa, vamos
Vamos aproveitar. Chovendo, deitado no sofá, televisão, abraçadinho. Que maravilha! Forte, hein? Que maravilha! Aí o telefone toca. Eu falei, quem será essa hora do tempo chuvoso? Aí aparece uma irmã ligando e falou assim, pastor, pelo amor de Deus, o diabo está cantando e pulando aqui em casa. Eu falei, o que é isso, irmã? O que aconteceu? Eu vim aqui correndo. Eu falei com ela, está chovendo muito. Se eu sair de carro, aquele Fiat Uno antigo, vai entrar dentro do carro. Eu falei, o que eu vou fazer? Ah, não vou não. Eu falei, irmã, o que aconteceu aí? O que o diabo vai fazer isso aí? Sabe o que ela falou? Eu quero comer arroz branco e ele quer comer arroz parbolizado. Me deu uma ira, eu falei assim, eu não vou pegar prova com a mão não. Eu falei, irmão, faz o seguinte, pega o arroz branco e parbolizado, mistura e come. Passado 40 minutos, ele me ligou de novo. Eu falei, o que será agora dessa vez? Pastor, tá uma cedo, não precisa vir aqui em casa não. Por quê? Eu peguei o arroz branco, o parbolizado, misturei com o mesmo e estamos até namorando. Tem coisa, irmãos, que o que pega com a própria mão descomunica. Deus te chamou, irmãos, para ter uma vida plena com Ele. Glória! Deixa essas lutas de lado. Desse jeito. Para de pegar a prova com a sua mão, senão você vai ficar o tempo todo apagando fogo. Esse pastor apaga fogo. Forte! Segundo Reis, capítulo 4, é o texto que foi proposto para nós, fala da provisão de Deus sobre a vida de uma família que vivia uma situação de desespero. E eu quero contextualizar esse texto aqui. Essa mulher perdeu o esposo, perdeu a oportunidade de abraçar aquele esposo novamente, estava endividada. E os seus 2 filhos estavam na iminência de serem levados como escravos. Deus vê a nossa dor e Ele ouve o nosso clamor. E ela falou, profeta, o teu servo, meu marido, ele morreu. E ele temia a ti. De acordo com a Midrasha, o que é Midrasha? Da compilação de escritos rabínicos. E eles contam que o nome desse marido dessa mulher era Obadias. Obadias era mordomo do rei Acabe no período de Jezabel. E ele, nessa perseguição de Jezabel, ele tinha escondido 100 profetas numa caverna. E todos os dias ele levava água e levava pão, de acordo com a Midrasha. E essa família começou a adquirir dívidas, porque foi um período longo de levar pão, levar água, alimentação, víveres para os profetas do Senhor. Então esse homem morre e deixa essa mulher cheia de dívidas, deixa essa mulher numa situação muito complicada. Tem hora que não tem saída. Tem hora que é o fim. Tem hora que nós olhamos e falamos assim, olha, o meu sonho morreu. O meu sonho está morto. O meu ministério acabou. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Só falta agora enterrar a minha vida, os meus sonhos, o meu ministério. Tem velório. Para ter velório, precisa de um caixão. O caixão precisa de um corpo para preencher esse caixão. Se você se levantar desse caixão, o velório acaba. Se você se levantar desse caixão, o velório acaba. Se você se levantar, o casamento continua. Se você se levantar, a finança vai prosperar. Se você se
levantar o teu ministério, vai ter um novo começo. Se você se levantar, essa depressão vai embora. Se você se levantar nesse caixão, Deus tem uma nova história para a tua vida. Se levanta. Parece que assim, eu olho para a cruz de Cristo. A cruz permitiu Jesus olhar para a direita. A cruz permitiu ele olhar para a esquerda. A cruz permitiu ele olhar para frente e até para o alto. Só que a cruz não permitiu ele olhar para trás. A cruz de Cristo não permite você olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto digno para entrar no reino. A cruz de Cristo não permite você desistir. Você não vai parar. Você não vai desistir. Essa luta, essa tristeza não vai fazer você parar. Olha! Parece que é o fim. Eu lembro da história de José. Eu amo a história de José. Sou apaixonado pela história de José. Eu pedi a Deus uma mensagem sobre José. Ele me deu 5 dúvidas de José e as 3 chaves de José, mas não é isso que eu quero falar. José era filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos homens e uma mulher chamada Diná. Dos 12 filhos de Jacó, só José foi odiado. Dos 12, só ele foi jogado no buraco. Dos 12, só ele foi vendido como escravo. Dos 12, só ele foi caluniado. Dos 12, só ele foi para a prisão. Mas também dos 12, só ele virou governador. Ele virou governador. Deixa eu dar um sonho para ele. 11 estrelas, o sol e a lua, se inclinando para ele. 11 feixes, se inclinando ao feixe dele. Sonho bonito, né? Lindo. Só que Deus não contou para José o que iria passar. Deus te dá um sonho, mas Ele não te conta o que você vai passar. Por quê? Porque você pode desistir. Se Ele não contasse o que eu ia passar, não sei se eu ia contar. Eu vou passar tudo isso? Não quero não. Deixa eu ficar quietinho. Se Deus nos contar o que nós vamos passar, talvez iremos desistir. Mas Ele é o Deus que dá um sonho, te prepara no sonho e faz o sonho se realizar. Aleluia! Parece que é o fim. Eu também lembro de Davi. Davi era um dos filhos de Jessé. Jessé teve 8 filhos homens e 2 filhas mulheres, Zeruia e Abigail. De todos os filhos de Jessé, só Davi não se assentava à mesa. Falar em mesa, que mesa linda, pastor. Nem Salomão tinha uma mesa dessa. Meu Deus. Fazer igual o prefeito Rodrigo, é forte. Dos 12, só Davi ficava no canto lá. De todos os filhos de Jessé, ele era o desprezado. Ninguém queria ficar perto dele. Mas de todos esses filhos, só ele matou o leão. Só ele matou o urso. Só ele encarou o gigante. Aleluia! Nessa história de Davi, aí estava lá o filho mais velho de Jessé, grandão, fortão. Olhou o gigante, ficou pequeno. Joabe olhou o gigante, ficou pequeno. Abner, que era bom de briga, olhou o gigante e disse: me esconder aqui, não dá para mim não. Aí aparece o Davi. Davi olhou, eu vou encarar esse camarada aí, porque Deus está comigo. Ele pega 5 pedras,
e vai para o campo de batalha. Só que chama a minha atenção é que Davi não esperou o gigante avançar, ele se antecipou. Meu Deus. E quando ele se antecipou, ele tacou a pedra, o gigante caiu. Só que ele ficou como eu faria, e ganhei. Não, o quê? Eu vou finalizar. Ele foi lá, se antecipou e cortou a cabeça do gigante. Deus te chamou para você viver essa história, se antecipar. Aleluia! Não espera nunca vir, não começa a orar antes. Está querendo uma bênção, se antecipa e dê um culto de ação de graça antes. E depois que receber a bênção, abençoa a obra. Parece que é o fim. Eu lembro, irmãos, da história da Sunamita. O filho está morto. O que ela fala? Vai tudo bem. Talvez aquela vizinha, o viteira, que tem meia hora que eu não escuto o garoto falar. Aconteceu alguma coisa. Isas passaram 2 horas, o garoto nem fala, o tempo todo falando uma maricaca. Vai tudo bem aí, vizinha? Tá tudo bem aí? Vai tudo bem. Ela não mentiu, ela tomou uma posição. Ela se posicionou e procurou a pessoa certa para falar. Tem crente que fica indo atrás de guru da internet e deixa de falar com o seu pastor. Deixa de falar com o seu pastor. Para de ficar seguindo o guru na internet que não tem responsabilidade com a palavra de Deus. Cuidado! Esse dia apareceu um desse gaiato aí, e ele começou a distorcer a Bíblia, colocou conotação sexual na conversa de Jesus com a mulher do poço de Jacó. É o guru da internet, que não tem compromisso com a palavra. Mas aqui nessa casa, no teu ministério, tem palavra, tem pão, tem o pão vivo que desce do céu. E quando eu falo de pão, eu lembro do filho pródigo. O filho pródigo pegou todo o seu dinheiro, gastou todo o dinheiro. Veio uma fome. E ele olhou os porcos comendo bolota, sentiu vontade de comer bolota de porco. E ele falou: levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai, até o jornaleiro, até o diarista tem boa comida. Sabe por que eu voltei para a igreja? Não queria não. Eu lembrei que na casa do papai tem pão. E foi o pão que me trouxe. Foi o pão que te trouxe aqui nessa noite. É o pão da vida que trouxe você, que mudou a história da tua vida. Parece que é o fim. Eu lembro de Ezequiel 37. Não, essa passagem de Ezequiel 37. Vale do Osso Seco, parecia ser o fim. Osso para um lado, para o outro, cabeça para um lado. Não, que cenário horrível. Pior do que qualquer filme de terror. O vale era extenso, aí Deus manda Ezequiel andar sobre o vale. Mas ele pode se andar no cemitério. Que coisa horrível. Aí Deus manda ele profetizar no vale de Osso Seco. Pregar, irmãos, profetizar na catedral, não é difícil não. Não. Trazer uma palavra poderosa numa catedral, levanta a mão, caduca 3 ou 4, é bom. Agora eu vim pregar uma palavra poderosa dentro de um cemitério. Que público! Levanta a mão! Dá glória! Que público! Mas Deus nos chamou para profetizar dentro de um vale de ossos secos. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Parece que é o fim. Isaías 60. Levanta-te e resplandece.
Deus dá uma ordem, levanta-te e resplandece. Resplandecer fala de brilhar. Brilhar fala de destaque. Destaque, eu volto a lembrar de José. Naquela época, era tudo monocromático, preto e branco. Botafogo, Corinthians, tudo preto e branco. Aí Jacó olhou assim, só preto e branco, monocromático, vou dar uma coisinha aí. Fez uma túnica colorida. Meu Deus. Pastor da Pecoria. Aí faz uma túnica colorida. O camaradinho está brilhando. Esse cara é diferente, vou odiar ele. Esse cara é diferente, vou jogar no buraco. Olha, Deus. Quem brilha traz perseguição. O brilho traz o ódio. O brilho traz globinho contra a tua vida. Mas mesmo assim, levanta-te e resplandece. Aquele que brilha se destaca. Aquele que brilha faz a diferença. Todos nós, irmãos, devemos viver uma vida diferenciada do mundo. Deus não nos chamou para viver como o mundo vive, mas nos chamou para vivermos diferente do mundo. Aquela mulher era crã do profeta. Aí o profeta fala assim: o que você tem em casa? Tem uma botija de azeite. Só isso. Deus vai trabalhar naquilo que nós temos. Ele vai usar o que nós temos. Eu lembro da multiplicação dos pães. Aí Jesus olha para o discípulo assim: alguém tem alguma coisa aí? Conjecturou-se que seria a genese do texto. Pedro, tem alguma coisa? João, é você? Tomé, olha para mim. João, alguém tem uma coisa aí? Alguém tem alguma coisa, João? Aqui é o pastor Fábio. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Meu Deus. Não vai matar a fome dessa multidão. Aleluia. Tem alguém com alguma coisa aí? Tem a pastora Elisângela, Deus fala uma botija de azeite. Vai fazer a multiplicação sobre a vida da pessoa. Tem o presbítero Rodrigo. O que ele tem? Aí tem um cajado. Cajado? Vai abrir o mar para o povo passar. Mas pastor, eu não tenho nada. Eu não tenho azeite, eu não tenho cajado. Eu não tenho nada. Nem pedra eu tenho. O que você tem? Só tenho meu irmão. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder para curar, para libertar e para regenerar. O que eu tenho? Só fé. A fé ela move montanha. A fé é que nos trouxe aqui nessa noite. E ela pega o azeite. Ele fala assim: entra no teu quarto, no teu aposento, pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas. Imagina pedindo vasilha emprestada. Ele entra no quarto e fecha na porta. Só está ela e os filhos dentro do quarto. Aqui não tem mídia, né, irmã? Aqui não tem Instagram, né, irmão? Não tem banner. Aqui não tem nada. É só ela, os filhos de Deus. Tem hora que Deus fala assim: sai um pouquinho da mídia, sai um pouquinho das redes sociais, porque eu quero falar contigo, eu quero tratar contigo o teu aposento. Eu quero fazer um milagre dentro da tua casa. Eu quero fazer um milagre para que primeiro os seus vejam que eu sou Deus na vida. Tem hora que tem que sair um pouquinho da mídia para poder ter um particular, uma intimidade com Deus, para poder ver o milagre sendo realizado. O que me chama a atenção é que essa mulher só tinha esse pouquinho de azeite. E ela começou a derramar. Ih, rapaz, não deu certo.
Traz cantando aqui. Foi botando. Traz cantando. E foi. Enquanto tinha vazias, tinha enchimento de azeite. Aleluia. Enquanto tiver vazias para ser preenchida, tem o enchimento de Deus. Enquanto tiver vaso vazio, tem enchimento de Deus. Aleluia. Aí acabaram os vasos. Eu estava tentando calcular essa questão do azeite. Às vezes serve para alimento, combustível de lamparina, feridas, serve para vender. E também servia para fazer perfume. Alguns perfumes daquela época foram feitos de azeite de oliva. E um desses perfumes raríssimos era o puro nardo. Puro nardo. Que um pouquinho daquele puro nardo era equivalente a 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho é equivalente a 15 mil reais. E tinha aquele puro nardo mais puro que foi derramado sobre o corpo de Jesus. E esse puro nardo mais raro, com essência melhor, equivale a 50 mil dólares nos dias atuais. Imagina que a mulher tem aquele montão de azeite. Isso aqui vai ser puro nardo. Esse aqui vai ser para vender como alimento. Esse vai ser para enfermidade. Aquela mulher que não tinha nada, só um pouquinho de azeite. É bom de tudo sem entender o texto. Ficou rica. Porque o profeta falou: vai, paga a tua dívida e vive do resto com teus filhos. O que você tem? Parece que é o fim, mas é só o começo de Deus sobre a tua vida. É só o começo de Deus sobre a tua vida. Azeite fala de unção também. A unção, ela vai levar você em lugares que você nunca imaginou que você iria. A unção nos levou a alguns estados. A unção nos levou a fazer missão lá na França. A unção vai fazer você ser uma pessoa que você nunca imaginou ser. Quem disse que o pastor Fábio ia ser pastor? Eu só tinha medo dele, irmão. Quando ele fazia assim, ó, sai fora, rapaz. O cara já grandão, fez assim com a perna, ficou correndo é muito. Quem disse que Rodrigo ia ser presbítero? O cara só andava assim, ó. Cheio de espírito. Cheio de espírito, gostei. Quem disse que eu seria pastor? Há 29 anos atrás, um amigo meu falou assim: tu vai ser pastor? Eu falei assim: nem crente eu sou. E, sai fora, rapaz. Quero saber não, nem crente eu sou. A unção faz você ter aquilo que você nunca imaginou ter. Olha essa família abençoada que você tem. A unção faz você ter aquilo que você nunca imaginou ter. Um novo nome, uma dignidade. Não mais capoeira, não mais brigão, não mais traga, não mais fofoqueiro, não mais mentiroso, não mais avarento, não mais contendeiro. A unção fez você ser uma pessoa totalmente diferente. Eu quero aplicar essa palavra, pastor. Posso colocar aqui de pé? Com a permissão do anjo da igreja forte de pé. Quero aplicar essa palavra. Meu Deus! O milagre vem em tempo de crise. O milagre vem em tempos de crise. Eu não sei a luta que você está vivenciando.
mas não é o fim. É só o começo que Deus está preparando para a tua vida. O diabo pode colocar um ponto final na tua história. Deus vai fazer uma vírgula e vai continuar e vai fazer uma nova história sobre a tua vida. Uma nova história Deus tem para a tua vida. Porque a bondade de Deus é infinita sobre as nossas vidas. O que você tem na tua vida? Só tenho esse pouquinho de azeite. Deus vai multiplicar sobre a tua família. O que eu tenho? Tenho fé. Então começa a praticar essa fé, começa a profetizar sobre a vida da tua família. Eu fui criado quase na igreja, com 9 anos eu entrei na igreja, com 19 eu desviei, fui para o CFN e desviei. Porque lá eu olhei e falei, aqui é melhor que a igreja. Porque eu comecei só a olhar para a terra, parei de olhar para o céu. E lá eu desviei, e lá o diabo virou meu Senhor, virou meu dono. Eu comecei a fazer a vontade dele e a querer cada vez mais ser servo dele. A minha irmã da igreja batista todos os dias passava e olhava, Senhor, salva, liberta, cura, transforma. Todos os dias ela exercia uma fé dela. Aí esse homem que não queria mais saber de Deus, de nada de Deus, ele olha para o céu e diz, existe um vazio tão grande que nada preenche. Eu quero voltar para a casa do Pai. E voltei. Por que eu estou falando isso para você? Talvez você tenha um familiar na tua casa que as pessoas falam, a sociedade fala, não tem mais jeito, é o fim, terminou. Se você orar, vai começar um novo de Deus sobre a vida dele. Porque a bondade de Deus era infinita sobre as nossas vidas. E quando o pastor estará adorando o Senhor, eu quero fazer um convite a você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, está afastado da casa do Pai. Ele está te chamando nessa noite. Tem alguém que está afastado da casa do Pai, que quer retornar para a casa do Pai, Ele está te chamando nessa noite. Benjamin, estás cansado, sobrecarregado e oprimido, eu vos aliviarei. Quando me levanto, até me deitar, eu cantarei. Adorarei. A bondade de Deus. O segundo convite que eu quero fazer é para você. Olha para um lado, para o outro e fala, não tem saída, vem aqui à frente, estamos orando por você. Você está passando uma luta tão grande, um momento de adversidade, que olha para você e pensa em parar, pensa em desistir. Vem aqui à frente, queremos orar para você. Você precisa de uma resposta do Senhor. Ele quer te encher, Ele quer te renovar, Ele quer te avivar nessa noite. A doce voz que ninguém abençoou. Ele é bacana, é bacana. É
enchimento sobre as nossas vidas. Glória, aleluia, Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que Deus cada vez mais venha te renovar. Que Ele venha te encher poderosamente. Nunca se esqueça. Nunca será o fim sobre a tua vida. Sempre um novo começo de Deus sobre a tua vida. Poder tomar assento. Eu pedi ao pastor para poder estar mostrando alguns trabalhos que nós temos. Nós tínhamos algumas apostilas e Deus deu a graça, a misericórdia de ser transformado em livros. São estilo canoas, revistas. Estamos preparando alguns que vão ser tipo hot melts, que são prensados e colados futuramente. Esse livro aqui fala sobre quando o diabo vira estrela dentro da igreja. Filhos da obediência ou filhos da desobediência, qual deles é você? Igreja contra igreja, obreiro brigando contra obreiro, doutrina de Deus contra a doutrina do homem, enquanto isso as aulas estão perecendo, homilética, arte de pregar e como ser um verdadeiro obreiro. Todo esse material aqui à venda vai ser destinado para construir o templo lá da TIC, 100% para construir a igreja. Deus deu uma misericórdia, porque se Deus puxar a tomada, não canta, não prega e não faz nada. Ele que faz, é o nome dele que é glorificado. Pastor Fábio, muito obrigado. Deus te abençoe. Irmãos, pregar como é do pastor Fábio. É do pastor Valdair, pastor Gemildo, pastor Renato. Esses irmãos aqui, irmão, ó. E minha esposa, a perna treme. Tem hora que eu comecei a dar uma gaguejada, o espírito segura, porque é difícil. Pastor Fábio é um dos príncipes do Evangelho dessa cidade mais velha. Eu muito me senti honrado com o convite dele. Aleluia. Meu Deus. Cadê a lembrança do pregador, gente? Cadê a lembrança do pregador? Se coloca de pé. Irmãos, sem palavras. É muita informação, gente. Gente, muita informação. Rapaz, Deus abençoe a tua vida, meu pastor. Compartilhar sempre esse conhecimento, essa busca intensa por conhecer mais e mais. Deus honra a tua casa, teu ministério.